Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Sou Concurseiro e vou passar. Eu, professor Edson Botelho, língua portuguesa, selecionei nesse módulo várias questões CESP para nós analisarmos e comentarmos essas questões. São questões atuais, de provas de 2016, 2017, para que nós possamos trabalhar bem e garantir a sua aprovação. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a facilidade de uma prova CESP. Muitos alunos reclamam que é uma prova difícil, até mesmo alguns colegas de trabalho reclamam que é uma prova complicada. Eu garanto a você, CESP é uma das provas mais fáceis que você vai fazer em todos os concursos públicos, relacionadas às outras bancas. O maior problema CESP é que nós não fomos preparados nem no ensino fundamental, médio ou superior a resolver esse tipo de questão. Você pode reparar, as nossas questões sempre eram de múltiplas escolhas, com alternativas de A a D ou A a E. Então, quando nós pegamos uma prova diferente, a nossa tendência é ficar assustado. Mas eu posso garantir a você, a parte de língua portuguesa, a parte de interpretação de texto, até mesmo a redação, ela é uma parte bem fácil para você. É só você ter confiança no que você aprendeu. No ensino médio não precisa aquele conteúdo volumoso de questões, não. Basta você ter um controle do seu ensino médio que você consegue resolver bem essas provas. Eu começo falando um pouco sobre os textos. Os textos CESP são bons textos, são textos selecionados de autores conhecidos, temas da atualidade, textos adaptados de sites de internet, ou seja, são textos que oferecem muita clareza para você. Não são textos de difícil compreensão ou até mesmo de difícil leitura. Os temas recorrentes são política, economia, decisões recentes que nós temos. Agora, o que nós temos que observar bastante é que as questões CESP de interpretação de texto, na sua maioria, apesar de serem simples, elas vão trazer 3 grupos para vocês. Então, anotem aí no caderno de vocês. Nós vamos ter as questões de referência, inferência e reescritura. São as 3 questões que nós temos para interpretação de texto. As de referências, elas são bem simples. Basta uma leitura atenta do texto para você saber onde se localiza o referente. O que é referente? Então, a partir de hoje, toda vez que o Edson falar na palavra referente, referencial, referência, pense logo em informação. Então, quanto à questão de ter um determinante, uma anáfora ou uma catáfora, ei, parece, que palavrões são esses? Anáfora é o referente, ou seja, a informação que está antes. O anafórico. Vou dar um exemplo para você. Pedro é um bom aluno. Ele estuda português. Ele se refere a quem? A Pedro. Então é isso que você tem que atentar em relação ao anafórico. E o catafórico é a informação que está depois. Vou dar um exemplo para vocês, né? A violência infantil é uma constante em nossa sociedade. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, as principais causas são estas, sítias. Então, esse referente é chamado de catáfora. Então, as questões de referência são essas. Elas pedem para vocês localizarem as informações contidas nos pronomes pessoais, nos pronomes relativos, nos pronomes demonstrativos. Bem fácil para você resolver. As de inferência, elas se limitam, na maior parte do conjunto da prova, simplesmente a reescrituras. Reescrituras de momento do texto, né? Ao reescrever a estrutura, substituindo a palavra X pela palavra Y, haverá mudança de sentido? Não haverá mudança de sentido? Nessa hora é necessária uma atenção especial à leitura do texto, à leitura do que você está em sua prova, né? Para ver se é possível admitir tal possibilidade, tal reedição do texto. É isso que nós queremos. Já as de reescritura são bem mais fáceis, né? Elas são interpretativas. São questões que tentam brincar com noções de paráfrase, né? O que é paráfrase? É o recontar da história. Né? Eu sempre gosto de falar de paráfrase, né? Daquela brincadeira do telefone sem fio, lembram? Eu digo uma coisa para você, você passa no ouvido do seu colega, ele vai passando para outro. Então, até o final a informação está toda trocada, toda invertida. Isso não pode acontecer com você. Na realidade, a paráfrase é uma reescritura, é o recontar da história. O problema é que muitas vezes, quando você reconta uma história, você acaba omitindo alguns fatos, né? Então, nessa hora, é muito importante você lembrar que na reedição desse texto, você utilizará sinônimos,
ou antônimos, expressões equivalentes ou não, para que você dê credibilidade ao que foi reescrito, né? Ou que seja, ao que está no original. Então, bem fácil, certo? Ótimo. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre essas questões. Então, eu trouxe um texto para vocês e nós vamos ler agora. Vamos lá? Então, de olho na tela, por favor. A globalização é um fato. Os desafios institucionais que ela vem gerando devem ser compreendidos utilizando os próprios instrumentos metodológicos que ela produziu. Embora o Brasil não tenha uma autêntica tradição de livre mercado e de competição, se lograr superar a inércia, será fácil ao país lançar-se na vanguarda da modernidade. Precisamente porque nossa reconhecida desvantagem é de não possuirmos instituições estáveis e bem arraigadas, poderá ser, afinal, o nosso trunfo nessa vertiginosa era das comunicações. Mediante esse texto que nós temos aí, eu já poderia tirar várias questões CESP. Uma que ele facilmente vai perguntar de você, o tipo de texto que nós temos. Se você prestar atenção, nós temos aí um texto dissertativo. Por quê? Está expressando uma ideia. É só você observar bem. Então, observe aqui. Eu estava com a minha canetinha. Então, aqui está. Ó, a globalização é um fato. Aqui está. Então, aqui você tem o quê? A ideia central. Os desafios institucionais que ela vem gerando devem ser compreendidos utilizando os próprios instrumentos metodológicos que ela produziu. Então, aqui está a minha tese. Tenho todo o meu desenvolvimento, olha, muito bem conectado, olha, eu tenho aqui embora, que dá a ideia de concessão, né? Ó, isso o CESP gosta de perguntar, são os famosos elementos de coesão. Tudo isso nós vamos ver em nossas videoaulas, né? Então, embora o Brasil não tenha uma autêntica tradição de livre mercado e de competição, olha aí, dando ideia de condição, se lograr a inércia, superar a inércia, será fácil ao país lançar-se na vanguarda da modernidade. Precisamente, olha, outro elemento conectivo, por quê? Dando ideia de causa, porque a nossa reconhecida desvantagem de não possuirmos instituições estáveis e bem arraigadas poderá ser, afinal, dando aquela ideia de conclusão para nós, né? Muito bem. Então, como você está vendo, bem fácil para nós, né? Vamos aqui apagar um pouquinho, que eu quero trabalhar com vocês agora as nossas questões. Então, aí já está uma bem forte que CESP irá perguntar para você, né? O tipo de texto. Então, temos aí um texto dissertativo. Depois pode perguntar os elementos conectivos. Vimos algum. Como embora, é muito bom você gravar isso, dando ideia de concessão, né? Se dando ideia de causa. O porquê já é mais complicadinho, né? Que ele pode dar ideia de causa ou explicação. Muito bem. Mas bem fácil, né? Vou dar uma dica para vocês. O porquê é explicação quando a primeira oração estiver no imperativo, tá? Então, olha, estude porque é importante para você. Agora vamos ver o que o CESP tem para nós. Então, eu vou para a pergunta e volto para o texto, tá bom? Então, aqui estão as 4 perguntas que foram feitas em relação a esse texto. Em relação ao texto, julgue os itens certo ou errado. O pronome ela, em suas 2 ocorrências, refere-se à palavra globalização. O que você tem aqui? Uma questão de referência. Você vai ter que identificar se o pronome ela, em suas 2 ocorrências, refere-se à palavra globalização. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ao texto. A globalização é um fato. Os desafios institucionais que ela quem? A globalização, vem gerando, devem ser compreendidos os próprios instrumentos, utilizando os próprios instrumentos metodológicos que ela produziu. Ela quem? A globalização. Então, nós chegamos à conclusão que a número 1 está certa. 2. A forma utilizando os, sem prejuízo para a correção do período, pode ser assim substituída, por meio da utilização dos. Então, vamos ver? Olha só. Os desafios institucionais que ela vem gerando devem ser compreendidos por meio da utilização dos próprios instrumentos metodológicos que ela produziu. Foi possível isso? Então, o que você tem aqui? Uma questão de reescritura. Ou seja, você substituiu a palavra utilizando os, ou melhor, o termo, desculpa, utilizando os, pelo termo por meio da utilização dos, sem haver alteração de sentido. Então, temos aí uma questão de reescritura, ok? Vou ter outra de reescritura, que é a número 3. A estrutura, se lograr sem prejuízo para a correção do período, pode ser substituída por caso se logre. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu gosto muito de usar caso. Eu prefiro o caso a se. Olha aí, se você encontrar o professor, fale com ele. Caso você encontre o professor, fale com ele. Eu acho que fica bem mais elegante. Então, aqui, indiscutivelmente, essa questão de reescritura está corretíssima. Então, a estrutura, se lograr
sem prejuízo para a correção do período, pode ser assim substituída, caso se logre. Então, número 3, certo. 4. A vírgula após desvantagem e após arraigadas podem ser corretamente substituídas por travessões ou parênteses. Então, vamos ver. Eu quero travessões ou parênteses. Embora o Brasil não tenha uma autêntica tradição de livre mercado e de competição, se lograr superar a inércia, será fácil ao país lançar-se da vanguarda da modernidade. Precisamente porque nossa reconhecida desvantagem, então, o que ele quer? Que eu tire essa vírgula e coloque um travessão ou um parênteses. A de não possuirmos instituições estáveis e bem arraigadas, tira, travessão ou parênteses, poderá ser, afinal, o nosso trunfo nessa vertiginosa era das comunicações. Então, voltando, olha aí, as vírgulas após desvantagens e após arraigadas podem ser corretamente substituídas por travessões ou parênteses, né? Então, tá aí, desvantagens e arraigadas. É possível isso? Sim. Por quê, senhores? O termo que nós temos aí é uma oração explicativa, um termo explicativo. E eles podem ser separados por vírgulas, travessões, 2 pontos ou parênteses. A única diferença é que tudo que você coloca entre vírgulas e travessões pertence ao texto. Já os parênteses, não, tá bom? O que você coloca dentro de um parênteses é uma explicação, mas não pertence ao texto, não é contado como linha. Mas isso não altera a resposta. A número 4 está correta. Vamos só repetir? Apostos, expressões explicativas, orações adjetivas explicativas podem ser isoladas por vírgulas ou travessões. Tranquilamente, você que escolhe. Muitos preferem até uma questão de estética, né? Agora você também pode colocar em parênteses. O que você coloca em parênteses? Explicações. Só que essas explicações não fazem parte do texto. Inclusive você, quando estiver lendo algo e encontrar parênteses em seu texto, você não precisa ler, ok? Então, as vírgulas após desvantagens e após arraigadas podem ser corretamente substituídas por travessões ou parênteses. Muito bem. Então, volta para mim, por favor. Viu? Aparentemente, o texto não é difícil, certo? É uma questão de leitura. Como é que você vai fazer essa leitura, esse procedimento? Não esqueça, leia o texto de ponta a ponta sem interrupção, por favor. Tá? Nada de sublinhamentos, você viu como eu li o texto? Eu li primeiro. Por que eu li o texto todo inteiro, sem interrupção alguma? Para que eu possa fazer a interpretação. Saiba que tipo de texto é, o gênero, a ideia que ele está passando para mim. Aí depois eu repeti a leitura, eu fiz a segunda leitura, aí eu fui sublinhando as palavras, fazendo uma leitura mais compreensiva, mais detalhada, onde eu pude sublinhar conectivos, palavras desconhecidas. Aí sim, chegou a hora do sublinhamento, ok? Apenas na segunda leitura. Aí passei diretamente para os exercícios que vocês viram aí, certo? Muito bem. Uma das partes da prova mais assustadora para os alunos leigos é a parte de compreensão e interpretação de texto, certo? Muito bem, porque ele vai trazer gêneros variados, onde você vai ter que reconhecer o tipo de texto e o gênero do texto, que são coisas totalmente diferentes. O que CESP vai cobrar de você? Basicamente, ele vai cobrar a interpretação literal, a interpretação do texto, né? A mais simples possível, pois o texto CESP é normalmente considerado apenas um pretexto para eu cobrar a gramática. Pronto. Tá? Então, para termos uma questão gramatical bem feita, bem elaborada, eu tiro do texto. Assim, uma ou outra questão de interpretação será cobrada. Mas o que eles vão pedir? A ideia central do texto ou o tipo de texto que você tem. Mas eu asseguro vocês, aquele texto que está na prova CESP, ele foi colocado lá apenas para ele poder tirar as questões gramaticais, como vocês viram no texto anterior, certo? Muito bem, um outro ponto bem importante é a questão da ortografia. Inclusive, CESP coloca, né? Domínio da ortografia oficial. Aí os alunos começam a reclamar, né? E eu vou ter que estudar isso, vou ter que estudar aquilo. Calma. Dificilmente é cobrado o emprego de letras, como, por exemplo, S, Z, X, CH, S, SS, cedilha, dificilmente eles cobram isso. E dificilmente também cobraria o hífen de vocês, tá? Porque o hífen, ainda mais agora com o acordo ortográfico, né, que entrou em vigor em 2009, houve mudanças, mas CESP não está muito interessado nisso, tá? O que ele quer mesmo é trabalhar com as dificuldades da língua portuguesa.
Ou seja, CESP adora brincar com afim junto, afim separado, onde, aonde, acerca de, cerca de, acerca de com H. CESP adora trabalhar essas coisas, então fique bem atentos. Mas uma boa grafia também resolve. Edson, como é que nós podemos ter uma boa grafia? Fácil, né? Tenha ou adquira o hábito da leitura, isso é importante. Procure ler um texto todos os dias, 5 minutos. 5 minutos é mais do que suficiente, porque nós não fomos treinados na escola para ler, né? Você sabe disso. A leitura não é incentivada em nosso país. Então, muitos de vocês não gostam mesmo da leitura, acham cansativa, mas porque não foram treinados para isso. Então, faça essa experiência. Torne-se um leitor de 5 minutos. O que você vai ler? Bueno, qualquer coisa. Um jornal, uma revista, um livro, de preferência que você goste, tá bom? Aí nós passamos também para a acentuação gráfica. Aqui o CESP não coloca isso em editais, é interessante. Mas é bom você ter uma noção, né? Especificamente, a verificação das regras de acentuação, certo? Então estude as regras simples, aquelas regras principalmente de paroxítonas, terminadas em ditongo oral ou em hiato, para você não confundir, tá bom? Isso é importante. Aí também nós vamos ter uma que muitos alunos não se apavoram com a palavra, né? Domínio dos mecanismos de coesão textual. Esse é um dos assuntos mais gostosos e mais fáceis que CESP traz para nós, né? A expressão coesão e modalidade, né? Vocês vão considerar nesses itens os aspectos referentes à coesão, ou seja, a ligação, né, dos termos e de palavras dentro de um texto. O domínio da norma padrão da língua portuguesa. Desde já vou dar algumas ideias de elementos coesivos para vocês. A própria preposição, né? A preposição é um elemento coesivo, porque ela vai ligar duas palavras dentro de um texto. Que mais? A conjunção, porque a conjunção liga duas orações dentro de um texto. A vírgula é um elemento coesivo. Os pronomes, porque eles remetem informações anteriores, né? Então, a única questão que você vai ter que ter uma atenção é descobrir a quem aquele elemento coesivo se refere ou a ideia que aquele elemento está passando, né? Por exemplo, no caso da conjunção, ela pode passar uma adição, ela pode passar uma adversidade, uma explicação, uma causa, uma concessão, uma consequência. Então, nós temos que ter habilidade para entender isso. Na coesão, nós vamos avaliar a utilização dos recursos coesivos. Então, eu quero que você estude anáforas, catáforas, essas repetições para serem evitadas, substituições de palavras por outras, conjunções. As conjunções, elas continuam sendo a rainha de qualquer concurso público, né? Muito bem. Então, na modalidade coesão textual, domínio dessa coesão, nós vamos estudar os aspectos gramaticais. Aí vai entrar tudo, hein? Cuidado, vai entrar ortografia. Epa, Edson, mas o assunto não é conjunção? Como é que vai entrar a ortografia? Sim, acabei de falar para vocês. A diferença de afim junto para afim separado. Olha aí, é uma boa diferença, né? Afim separado indica finalidade. Você está assistindo a essas videoaulas a fim de ter sucesso no seu concurso público. A fim de ter sucesso no concurso público. Nós estamos aqui a fim de uma aprovação. Já o afim junto indica o quê? Afinidade. Eu e você temos coisas afins. Gostamos de língua portuguesa. Então, é importante isso, né? A diferença do onde e aonde, né? Onde? Parado. Aonde? Em movimento. Se você tem alguma dificuldade em utilizar a palavra aonde, substitua pela expressão para onde, porque se a é a preposição para. Então, olha aí. Aonde você vai? Para onde você vai? Viu? Eu não posso perguntar aonde você mora. Por quê? Porque eu não posso perguntar para onde você mora. Então, também atente para os aspectos de morfologia, né, que eles são conjunções. Atente para o aspecto da sintaxe, da pontuação, olha aí, tá? Como nós aprendemos no ensino médio. As adjetivas restritivas sem vírgulas, as explicativas com vírgulas. Então, olha, tudo isso durante os nossos exercícios, né, a correção dos exercícios, nós vamos ter que verificar, né? O grau de formalidade também dessas conjunções é importante, né? O grau de formalidade ou informalidade que cada palavra vai expressar para você, né? Muito bem.
Depois, Sérgio vai explorar bastante o emprego de tempos e modos verbais. Isso ela não vai abrir mão. Então, se você não gosta desse estudo de verbos, trate de começar. Basicamente, a banca vai identificar um verbo dentro de um texto e muitas vezes esses verbos estão no presente do indicativo, né? E ela faz uma afirmação sobre esse emprego, se está de forma correta ou não. Então, o que o Edson vai sugerir para você agora? Uma leitura bem atenta a esse texto vai ajudar bastante, né? Como sempre eu digo, né? Nunca decore o emprego de um tempo verbal. Aprenda a utilizá-lo. Porque se você decora o tempo verbal, você vai limitá-lo. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. O presente do indicativo é usado para indicar ações, fatos, coisas que ocorrem no dia a dia. Então eu digo, eu estudo todos os dias, eu trabalho pela manhã, eu descanso em minha casa. Então são fatos que ocorrem no dia a dia, né? Então vamos pegar o verbo estudar, que é o nosso verbo predileto, e vamos colocá-lo no presente do indicativo. Eu estudo. Então eu posso muito bem dizer, eu estudo todos os dias, eu estudo pela manhã, eu estudo língua portuguesa. Ótimo. Agora vamos pegar o verbo trabalhar e vamos colocar no tempo presente do indicativo. Então eu posso muito bem dizer, eu trabalho no sou concurseiro e vou passar. Eu trabalho pela manhã, eu trabalho todos os dias. Eu trabalho amanhã. Então, olha aí, tá vendo só? Quando você fala eu trabalho amanhã, repete, o que é isso? Isso já não está mais dando ideia de presente, né? Eu trabalho amanhã. Está dando ideia de futuro. Muito bem. Então, como eu digo, né? Nunca decore o emprego dos tempos verbais, porque você vai limitar aquele verbo apenas a um uso e isso vai dificultar o que você terá pela frente, tá bom? Então, isso é importante. Vamos lá. Depois do emprego dos tempos verbais, nós vamos ter também o domínio das estruturas morfossintáticas do período. Então, por que morfossintática? Porque você vai precisar identificar morfologicamente aquela conjunção e a sintaxe que ela estabelece, a relação que ela estabelece na oração. Então, vou dar uma ideia para vocês. Aqui você tem que ter cuidado com o emprego dos sinais de pontuação, as relações de coordenação e subordinação entre as orações, entre os termos dessas orações, principalmente, né, as relações de subordinação, que elas sempre assustam os alunos, né? Muito bem. A pontuação tem ligação direta com a sintaxe, tá? A sintaxe do período. Então, muito cuidado com isso. Vamos dar uma ideia para vocês, né? Vamos pegar uma conjunção bem fácil, a conjunção aditiva e. Então, primeira coisa que você faz, identificar morfologicamente. I é uma conjunção coordenativa aditiva, tá? Ou seja, adiciona uma nova ideia à ideia principal. Mas quando você passa para a sintaxe, essa mesma conjunção i, ela pode dar ideias diferentes. Então, eu digo, eu trabalho e estudo. Nesse caso, você tem uma ideia de adição. Mas eu posso também dizer que ele estudou e não passou. Ele estudou e não passou. Ora, gente, todo mundo que estuda passa. Como é que ele estudou e não passou? Então, as ideias aqui são opostas, certo? Então, esse i está dando uma ideia de adversidade. A mesma coisa eu poderia usar em um outro exemplo. Ele não fez a prova e o professor deu 0 para ele. Você já está vendo que a conjunção i está dando uma ideia de consequência. Então, quando você passa a conjunção para a sintaxe, você tem que também atribuir a ideia que ela está passando naquele exato momento. Por isso eu não recomendo você decorar conjunções, né? Aliás, eu não recomendo você decorar absolutamente nada em língua portuguesa, porque você não vai ser decorador, você vai ser um servidor público, tá? Então, se você quiser fazer um curso de decoração, eu acho que deve existir videoaulas para isso. Aqui no Sou Concurseiro e Vou Passar, nós garantimos a aprovação de vocês, tá bom? Então, não decore nada, não decore regras de língua portuguesa, porque quando você coloca isso dentro de um texto, elas são totalmente modificadas, tá bom? Muito bem. Uma outra observação que eu quero fazer também em relação à morfossintaxe é que, além disso, além de estudar, né, a classificação morfológica, a função sintática que aquela conjunção exercerá dentro da oração, você deve analisar bem o período composto, entender bem o emprego dessas conjunções, saber a diferença de uma causa para uma explicação, de uma adversidade para uma concessão,
Esta parte do conteúdo é a rainha CESP, vamos dizer assim, da banca CESP. Porque normalmente nós vamos ver questões que querem saber o valor daquela oração. Então o CESP não vai te pedir, isso é uma oração subordinada, adverbial, concessiva? Não. A conjunção em destaque dá uma ideia de concessão. A conjunção em destaque dá uma ideia de causa. A conjunção em destaque dá uma ideia de tempo. Né? Muito cuidado. Nesse ponto, eu quero que você tenha o máximo de cuidado com as adjetivas, tanto restritivas quanto as explicativas, pela questão da vírgula, tá bom? Porque as explicativas são separadas por vírgulas. Também cuidado com as expressões adverbiais, principalmente se elas estiverem intercaladas. O emprego do aposto, o emprego do aposto resumitivo, o emprego do aposto renumerativo, isso vai ser importante também até para a concordância verbal, tá bom? Muito bem. Aí a CESP coloca uma coisa bem interessante, o emprego de classe de palavras, né? Pouco explorado nas provas CESP. Normalmente isso recai sobre o emprego de pronomes e advérbios. Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa para você deixar passar. Por quê? Pronomes estão dentro da parte de classe de palavras. O problema é que ele vai te pedir esse pronome mais como questões de anafóricos e catafóricos. Mas pronomes são pronomes, a mesma coisa advérbios. Os advérbios são estruturas que modificam orações. Então, ele vai querer saber o que aquela modificação está causando na oração. Então, muito cuidado com isso. Não despreze. Além disso, verbos são, ou melhor, estão incluídos em classes de palavras. Então, nunca despreze. Porque muitas vezes, quando eu estou explicando classe de palavras para os alunos, ele diz, mas isso não cai CESP, né? Não, ele não pede em questão para saber se é um substantivo, se é um adjetivo. Sim, ele não pede isso, mas ele pede de outras formas, tá bom? Então, cuidado com classe de palavras. Depois, eu quero que vocês tenham uma total atenção para o emprego dos sinais de pontuação. Nesse caso, limite-se não, concentre-se, fica melhor, em vírgulas, tá? É um dos mais fáceis programas da parte gramatical. E o que mais cai em provas são os casos proibidos da vírgula. Tá? Ou seja, nós não usamos vírgulas para separar sujeito do predicado ou sujeito do verbo, viu só? Separar o verbo de seu complemento e separar o adjunto adnominal do seu nome. Eu não posso dizer mulher, vírgula, bonita. Tá bom? Então, cuidado com esses três casos. Vamos repetir? Separar o sujeito do predicado com uma vírgula, o verbo de seu complemento e o adjunto adnominal de seu nome. Um bicho-papão para os alunos, que é a concordância verbal e a concordância nominal. A banca CESP explora bastante o emprego da voz passiva sintética, que é a partícula apassivadora, o nosso famoso si. Por que, Edson? Porque volta em um comércio, em um centro comercial, ou até mesmo na rua de sua casa, sempre nós encontramos aquela plaquinha, né, indigesta. Aluga-se salas, vende-se casas. Aí não dá. Então, isto é, né, é o reconhecimento do pronome apassivador e a flexão do verbo em relação ao seu sujeito, ou seja, o sujeito paciente, tá bom? Então, nada de aluga-se casas. Eu não posso dizer que casas é alugado. Então, vamos dizer alugam-se casas, a forma coerente, tá bom? Colocação pronominal é outra coisa que você não deve descuidar em relação ao CESP. Estude a disposição dos pronomes oblíquos átonos, me, te, se, o, a, lhe, lhes, né? Dentro de uma estrutura frasal, levando em consideração o verbo, né? E sua colocação, como próclise, mesóclise, que apesar de estar fora de moda, mas ainda está na gramática, e a ênclise, né? Então, nesse sentido, são as três posições que o pronome oblíquo vai ocupar. Regência, tanto verbal quanto nominal, e o acento indicativo de crase. Agora, muito cuidado que a regência está caindo, né? Está fora de moda, é mesmo. Como é que é, Edson? Sim, porque hoje nós estamos optando mais, CESP também vai optar mais, pela regência dos pronomes relativos e a regência que deveria ocorrer nas orações substantivas, subordinadas substantivas, né? Afinal de contas, as pessoas comumente falam, gostaria que você estudasse, né? Gostaria que você estudasse mais.
Quem tem que estudar é você, né? Com uma língua portuguesa dessa. Porque quem gosta, gosta de. E não, então não é gostaria que você estudasse, é gostaria de que você estudasse mais. Preciso que você venha? Não, fique em casa que é melhor. Quem precisa, precisa de. Então, preciso de que você venha. Então, essas estruturas que pedem regência são prediletas em SESP, porque muitas vezes o aluno não percebe isso, né? A própria oralidade não permite isso. Quanto à regência, basicamente é cobrada dentro da funcionalidade da crase. Porque verbos transitivos indiretos que pedem um complemento regido da preposição a, se o termo, né, se o seu complemento for feminino, ora, crase haverá, né? Então, fique atento para isso, tá? O SESP costuma fazer isso, misturar 3, 4 assuntos de gramática dentro de uma questão só. A reescrita das frases e parágrafos do texto, né, e a significação dessas palavras. Então, nós temos aí a substituição de palavras dentro de um texto, como nós vimos logo no início, né, com o texto globalização. Nós reorganizamos a leitura do texto, a estrutura das orações, a estrutura dos períodos, reescrevemos o mesmo texto em diferentes gêneros, níveis de formalidade também, SESP vai pedir isso. Então, uma atenção especial, porque SESP usa muito esse tipo de questão, porque dentro dessa questão eu posso cobrar qualquer assunto gramatical, né? Então, eu posso cobrar ortografia, crase, regência, concordância. Então, eu quero que vocês agora fiquem despreocupados e atentem para a seguinte pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa, uma análise rigorosa antes de iniciar esse curso, né, para vocês. Analisei 90 provas, SESP, né? Isso para mim fácil porque eu não analisei 90 provas, eu analisei apenas 90 de língua portuguesa. Não quero saber de direito constitucional, administrativo, isso meus colegas vão cuidar. Então eu peguei 90 provas SESP, 2016, 2017. Por que 2016, Edson? Provas velhas. Não é porque às vezes há umas questões bem interessantes que podem voltar a aparecer, viu? Então, dessas 90 provas, prestem atenção, 40% constituíam de questões de interpretação de texto, né, como nós vimos na prova, no texto globalização. 36% apenas com itens de gramática. 12% de escritura textual e 12% de redação oficial, né? Aquele conteúdo que é extraído do Manual da Redação Oficial da Presidência da República. Então, para você ver que não é uma coisa assim tão assustadora para nós, né? Podemos tirar isso de letra, né? Então, iniciando, vamos ver, esse trabalho, né? Eu recebo muitos e-mails de alunos que fazem uma pergunta para mim, né? Aliás, várias perguntas. E as campeões são: Edson, como é que eu vou estudar a língua portuguesa? Edson, por que é tão difícil compreender uma gramática? O que eu faço para ter sucesso com SESP? Calma. Tá? Vou responder a uma pergunta de um e-mail que, por sinal, eu recebi ontem esse e-mail e já passo a resposta para vocês, né? Foi uma aluna que perguntou: Edson, por que é difícil compreender a gramática, né? Ora, a gramática ela não é difícil de compreensão. O problema é que ela vai continuar sendo difícil se você começar a decorar aquelas regras do português. Muitos candidatos têm dificuldade para estudar todas aquelas regras do português porque eles tentam decorar ao invés de aprender ou, né, utilizar no dia a dia. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Regência. Todos vocês sabem que verbos de movimento pedem a preposição a. Você já está velho, já formado de ensino médio e continua indo contra a gramática. Por quê? Se você sabe que os verbos de movimento pedem a preposição a, como ir, retornar, chegar, ou seja, quem chega, chega a, quem retorna, retorna a, quem sobe, sobe a, mas vocês continuam usando a preposição em, não é verdade? Ora, em vez eu escuto alunos falarem: eu vou no banheiro. Não, você não vai no banheiro, você vai ao banheiro. E você que está dizendo: Edson, não cometa esse tipo de erro, parabéns. Mas eu já vi muitas pessoas falarem que vão ao banheiro e chegam em casa cansados, né? Para aí. Então, eu não cheguei em casa cansado, eu cheguei a casa cansado. Porque os verbos de movimento pedem a preposição a. Então,
Não adianta decorar a regra se você não utiliza. Então, eu não quero que você decore regras. Ao invés de decorá-las, aprenda e utilizem essas regras, desculpe. Outra coisa, né? Até mesmo verbos simples como sentar, né? Edson, senta aqui na mesa para conversar com a gente. Não posso sentar na mesa, senhores. Se eu sentar na mesa, os pratos vão ficar onde? Então, nós sentamos à mesa. Edson, senta à mesa conosco, né? Olha que bonito isso. Então, esse é o grande problema. É difícil compreender gramática? Sim e não. Sim, se você passa a ser um decorador de regras. Não, se você passa a utilizá-las no seu dia a dia. Então, quando você estiver estudando a sua gramática, você vai fazer o seguinte. Sempre comece com a parte de fonologia, tá bom? Que é a parte que vai mostrar para vocês os sons que os seres humanos omitem e as variações desses sons que derivará uma boa ortografia. Tá? Você falando bem a palavra, você irá pronunciá-la bem. Então, como é que nós vamos começar o nosso estudo? Comece com a ortografia. Depois você vai para a morfologia. No caso da morfologia, eu quero que vocês estudem duas classes básicas, que é o substantivo e o verbo. Pronto. Porque aí eu tenho todo o cérebro da língua portuguesa. Substantivo, verbo, relação sujeito-predicado. Relação, por exemplo, nome, flexão nominal, concordância nominal, regência nominal. Verbo, flexão verbal, concordância verbal, regência verbal. Depois que você faz tudo isso, você começa a resolver as suas questões, que é o que eu estou propondo nessa videoaula para vocês. Solução de questões. Tá bom? 3 coisas que eu quero que você coloque logo na sua cabeça, né? As condições efetivas para que nós possamos compreender textos e qualquer tipo de provas de múltiplas dimensões. Tanto faz ser SESP, ESAF, Fundação Carlos Chagas, SESGAN Rio. Primeira coisa que você tem que ter, como eu disse para vocês, são os aspectos linguísticos, né? Vinculada aos recursos da gramática. O uso da fonética, da morfologia, da sintaxe, da semântica. Veja qual dessas áreas você precisa trabalhar mais, onde você está mais fraco, se é na ortografia, se é pronome. Não me diga tudo, porque eu não gosto dessa cultura que a própria escola coloca para nós, né? Eu não sei nada. Não. Senhores, você sabe língua portuguesa. Se você não soubesse língua portuguesa, você não estaria aí. Certo? No entanto, você é um homem, você é uma mulher formada, você conquistou muitas coisas pela língua portuguesa que você tem. Hoje você trabalha, se relaciona bem com seus colegas de trabalho, com a família. Tudo isso é a língua portuguesa que proporciona. Inclusive, a língua portuguesa que você tem hoje proporcionará a entrada no concurso público. O que nós vamos ver aqui, você e eu, é apenas uma forma de enfrentar SESP. Eu vou ensinar você a trabalhar com essa banca. Também não esqueça dos aspectos textuais, né, ligados aos recursos de passar informações para vocês, para que a gente possa ter uma ideia do que é um texto narrativo, argumentativo, descritivo, injuntivo, expositivo, dialogal, e as condições sociopragmáticas desses textos, né? Porque todo texto, senhores, ele é sócio, né? Ele circula dentro de uma sociedade. A sociedade dessa formada por concurseiros. E já disse, textos SESP são textos facílimos de você ler. Sempre tirados de jornais, revistas, blogs, páginas da internet e etc. Tá bom? Muito bem. Quando eu falei para vocês sobre ortografia, não esqueçam que muitas coisas confundem bem o aluno. Aliás, quando eu falei de ortografia, morfologia, sintaxe, né? Eu queria que, para encerrarmos, você concentrasse em 3 coisas para mim. Primeiro, lembra quando eu disse estude morfologia? A classe de palavras, estude substantivo e verbos. Cuidado com os nossos verbos, tá bom? Lá vai a primeira dica para a gente encerrar nossa videoaula. Eu tenho 3 tipos de verbos. Eu tenho os verbos pessoais, impessoais e unipessoais. Se você aprender isso, já dá um bom avanço no seu programa. Os verbos pessoais são aqueles verbos que podem ser conjugados, porque apresentam as pessoas do discurso. Pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então,
Verbos pessoais são aqueles verbos que apresentam as pessoas do discurso, ou seja, apresentam um sujeito. Então, o verbo estudar, eu digo eu estudo, tu estudas, ele estuda. Perfeito. Já os verbos impessoais são aqueles verbos que não apresentam as pessoas do discurso. Olha, in pessoa, sem pessoas. Ou seja, as orações sem sujeitos, sujeitos inexistentes. A maioria desses verbos expressam ações não humanas, tá? Ou seja, ações que nós não podemos fazer. Como é o caso do verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, né? Muitas vezes as pessoas falam, fazem 2 meses que não vejo você. Que é isso? Os verbos impessoais vão sempre concordar na terceira pessoa do singular. Faz 2 meses que não vejo você. E eu também tenho os verbos unipessoais, que são os famosos verbos onomatopaicos, que indicam vozes de animais. Esses verbos eles concordam na terceira pessoa do discurso, tanto singular quanto plural. Então eu não posso dizer eu lato e nem tu lates, mas eu posso dizer ele late, o cachorro late. Então, em relação a esses verbos, eu quero que você concentre muito no verbo haver. Quando o verbo haver estiver no sentido de existir, ele se torna um verbo impessoal, tá bom? Concordando na terceira pessoa do singular. Então, há muitas pessoas inteligentes estudando língua portuguesa. Há muitas pessoas inteligentes no Sou Concurseiro e Vou Passar. Então, olha, existem muitas pessoas inteligentes no Sou Concurseiro e Vou Passar, tá bom? Então, isso é importante para você memorizar a partir de hoje, ok? Eu fiz uma apresentação hoje sobre o edital SESP para que nós possamos trabalhar. A nossa próxima videoaula eu já vou falar de interpretação de texto com vários exercícios para começarmos a discutir. Obrigado, sucesso a todos!